Amigos internautas. Amigos internautas. Descer agora. Descer. Aí não vem, não. Você vai ver minha mãe. Você vai ver minha negócio. A próxima frase. Pega o mouse e espetáculo. Isso. Quer terminar essa com essa nova? Você dá a oração? Pode? Aí essa logo nova? Melhor, né? Deixa eu. A câmera não tá me pegando aí? Aqui tá. Tá? Por que será que não pega aqui, hein? Eu vou tentar. O problema aqui você precisa mexer. Você não sabe mexer. Mas você sabe, tá? Agora funciona. Agora. Agora tá bom. Você pode fazer a contagem. Vou fazer um vídeo rápido. Pode começar. Amigos internautas, boa noite. Agora em Brasília são 18 horas e mais 35 minutos. Portanto, 18 horas e mais 35 minutos, hora de Brasília, capital da República Federativa do Brasil. É a Rádio Cometa fazendo mais uma transmissão ao vivo, diretamente de seus estúdios, aqui no Recanto das Emas, Distrito Federal. Recanto das Emas é uma cidade promissora, diga-se de passagem que é a cidade que mais cresce aqui no Distrito Federal. O Brasil, no mês de setembro, não teve muita sorte, né? Você há de convir comigo que realmente o nosso país, no mês de setembro, foi abalado por algumas tragédias ambientais, né? Primeiro aconteceu os incêndios na Amazônia, que teve repercussão muito forte até no exterior, né? Vários países se manifestaram, em algum momento causou até alguma indisposição entre o presidente brasileiro e presidente de outros países, como a primeira-ministra, né, da Alemanha e o presidente francês. Então, foi uma situação assim, muito desagradável devido a essas tragédias ambientais, não é, que aconteceu aqui no solo brasileiro. As queimadas do Amazônia, e agora, no mesmo mês de setembro, começou a mancha de óleo no litoral nordestino, que atingiu 254 locais. Portanto, essas manchas de óleo já atingiram 254 locais em 92 cidades. Trata-se da maior tragédia ambiental que aconteceu
aconteceu em nosso país, no litoral de nosso país. Bom, é um fato, né? Já aconteceu e isso está trazendo grande preocupação para as autoridades brasileiras, não é? E pessoas voluntárias, que, na minha opinião, já que estamos aí com esse universo de pessoas desempregadas, o governo deveria ter criado uma frente de trabalho, né? Assim, as pessoas estariam envolvidas nessa luta, né? Para limpar as praias, né? Para limpar nossas praias já atingidas por esse óleo, e essas essas pessoas estariam recebendo um salário, e esse salário, com certeza, ia melhorar a qualidade de vida de seus familiares, né? Mas o que nós estamos vendo é voluntários, pessoas que se dispuseram para cuidar de nossas praias, quer dizer, cuidar da natureza, né? Afinal de contas, nós, seres humanos, somos parte integral dessa natureza. Dela, nós não nos separamos nunca. Estamos sempre agarrados a ela. É ela que proporciona tudo que necessitamos para a nossa existência na face da Terra. É a mãe natureza, né? Então, as pessoas estão cuidando daquilo que é parte de cada um de nós, que é a natureza. Agora, a estupidez do homem não tem limite, né? Por isso, as autoridades estão aí quebrando a cabeça para descobrir se esse óleo, não é? Trata-se de um atentado, talvez, contra a economia brasileira, porque isso, sem dúvida, vai trazer prejuízos incalculáveis, né? Tanto a vida marinha, né? Quanto a economia que é movida por turistas, principalmente nessa época do ano, né? Se aproximando Natal, grandes eventos acontecem, principalmente no litoral nordestino, e, sem dúvida, essa tragédia vai trazer consequências irreparáveis. Então, eu gosto muito de ler a história das guerras, né? Como aconteciam as guerras e o que os homens eram capazes de vencer, ou o império era capaz de fazer para vencer um outro império, era envenenar até as águas dos rios, né? Envenenavam as águas dos rios para que as pessoas que se alimentassem daquela água, elas viessem a morrer. E assim, essa água envenenada matava milhares e milhares de pessoas. Não é? Mas, em relação ao que está acontecendo no litoral nordestino, como eu disse, as manchas de óleo já atingiram 254 locais em 92 cidades. E as pessoas estão envolvidas na limpeza, né, das praias, retirando esse óleo, não é? E pessoas envolvidas nessa atividade, algumas já foram contaminadas de alguma forma, e não sabemos matematicamente as consequências ainda que essa tragédia poderá trazer
para a vida daquelas pessoas que estão envolvidas nessa batalha, né? Que é a batalha de limpeza das águas e limpeza das praias também. Então, nós não sabemos ainda, ou pelo menos as autoridades ainda não trouxeram uma informação sobre o que motivou o vazamento desse óleo. O que existe, na verdade, são muitas especulações. Especulações que, ao meu ver, algumas delas deveria estar até fora de contexto, do contexto, porque não se pode acusar ninguém sem provas. Então, acusar esse país ou aquele, eu acho que é prematuro e chega a ser uma coisa até irresponsável, porque os prejuízos que essa tragédia vai causar, né, a economia brasileira e a vida marinha, né? Nós já vimos peixes contaminados, caranguejos contaminados, outros já morreram, milhares, eu acredito, que já morreram, né? Para se acusar algum país sem ter uma prova real, isso, na minha opinião, chega a ser até irresponsável. Mas não existe também uma acusação formal, né? O que ainda existe algumas conjecturas a esse respeito, algumas suspeitas, mas ninguém chegou a fazer uma afirmação. Esse país é o responsável, ou aquele país é o responsável. Então, as autoridades brasileiras precisam lidar com essa situação de forma bem responsável, e o que importa para nós outros é saber o que motivou, tá, essa quantidade de petróleo derramado aí nos nossos oceanos. Nós não sabemos se é um efeito de submarino ou se é uma plataforma, não sabemos se foi um desastre, um navio que afundou, coisa assim. Não sabemos matematicamente o que aconteceu, mas o que sabemos é que o mês de setembro foi um mês que tirou o sono de muita gente aqui no Brasil, né? Começou com as queimadas do Amazônia, e na Amazônia, como se não bastasse, agora trata-se dessas manchas de óleo que já atingiu 254 locais em 92 cidades. E não sabemos aonde isso vai parar. Mas esperamos que muito em breve se chegue, né, a causa que foi a responsável por esse grande desastre, por essa grande tragédia ambiental. Porque o que deve importar para nós e as autoridades brasileiras é saber aonde foi a causa disso, ou aonde está a causa disso, e resolver esse problema, não é? Para que as pessoas que se alimentam da vida marinha, que são os pescadores, né, que das águas dos mares tiram sustento para seus familiares, que essas famílias possam voltar a respirar com mais qualidade de vida e com mais tranquilidade, porque a situação ela é bem mais séria do que se imagina. Peixe contaminado com óleo, não é? A pessoa não pode comer a carne daquele peixe. Os pescadores já interromperam suas atividades
e como está vivendo seus familiares. Então, tudo quanto os brasileiros querem é que as autoridades cheguem a um denominador comum de forma responsável e resolva esse problema, e evitar é melhor que curar. E lutar, né, para que outros desastres dessa natureza não venham acontecer mais aqui em solo brasileiro. Era essa a mensagem da Rádio Cometa, na segunda edição do programa A Voz do Cidadão. Agradecemos o carinho de sua audiência. Fiquem todos com Deus. Essa é a Rádio Cometa Online. A Rádio Cometa é um veículo de comunicação a serviço da cidadania. Rádio Cometa e Altrac lutando juntas para ver um Brasil melhor. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e uma boa noite. Júnior, foi legal a mensagem? Muito bom. Foi mesmo?